volta com Festa Popular para vocês. Eu quero agradecer a audiência, o carinho, quem nos acompanha aos sábados às 3 horas da tarde e aos domingos às 11 horas da noite. Muito obrigada pelo carinho com a gente sempre. Agora eu quero falar com o Pastor Júnior. Tudo bem, pastor? De volta ao palco do Festa Popular para trazer boas palavras para a gente, né? A vida é sempre tão difícil, tão corrida, que palavras confortantes é sempre muito bem-vindo, né, pastor? É verdade, Amanda. E você sabe que a Bíblia, ela é o princípio de todas as coisas, né? Eu Com sempre certeza. digo que a Bíblia é a maior enciclopédia humana. Por quê? Porque é através da Bíblia que a gente aprende o que é a vida. A Bíblia Sagrada, ela tem saída para todas as coisas, né? Esses 66 livros que a Bíblia Sagrada tem, que todos dizem que nós somos vencedores. Então, quando a gente de verdade começa a entender o que é a Bíblia, a gente começa a mudar de uma forma especial. Por exemplo, a história de José do Egito. Hoje a gente está vivendo momentos nessa vida, nessa terra, Amanda, onde as pessoas não estão sonhando mais, onde muitas pessoas estão matando os seus sonhos, ou alguns sonhos já estão mortos. Por quê estão mortos? Porque a pessoa não consegue mais vencer, é muita dificuldade, é muita luta. Mas a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 37, quando José do Egito passou um momento difícil da vida dele, onde os seus próprios irmãos venderam ele, né, como se fosse um escravo por ciúmes, por causa de situações difíceis. Então, hoje nessa terra, além da gente passar um momento difícil, a gente ainda tem essa coisa no nosso meio de ciúmes, de inveja, de contendas. E por causa disso, existem muitas pessoas frustradas, né? Então, de repente, nessa tarde, você assistindo esse programa do nosso amigo, né, Nerivan Silva, e da Amanda, juntamente com a Amanda aqui, do seu pai, né, Amanda? Do seu pai, esse homem de Deus. Inclusive, o Nerivan está sempre na nossa igreja, né? Sempre na nossa igreja. Seu pai está sempre na nossa igreja. Tem sido uma bênção de Deus, a igreja intercedendo por ele, porque precisa, né? Com certeza. Esse programa de vocês, como é um programa muito bacana, o Brasil todo vendo, então vocês sempre precisam de uma proteção espiritual, né? A igreja está toda ali abençoando vocês, tá bom? Então eu fico pensando, Amanda, quando José do Egito, naquele momento, vivendo aquela história, que a sua própria família tinha traído ele, os seus irmãos. Poxa, você é de uma família, por exemplo, e você tem vários irmãos, e você pensa que alguém de fora vai te trair. Aí vem os seus irmãos e te trai, tenta te matar, né? E vende você. Ou seja, a história de José do Egito é uma história de superação. Pegaram ele, jogaram dentro de umas cisternas, bateram nele. Eu começo a pensar que alguém bateu, alguém xingou, alguém fez tantas coisas ruins com ele. Depois venderam ele, depois para os midianitas, depois ele foi vendido para o Egito, depois ele foi preso também no Egito. Ou seja, e depois de 13 anos ele vence. Então, de verdade, é uma superação. Ele conseguiu chegar naquilo que Deus queria para ele. Agora, para isso a gente precisa de quê? De muita fé, muita esperança, muita convicção daquilo que nós precisamos fazer nessa terra. Então, Amanda, nessa tarde, de repente tem muita gente magoado com outra pessoa, de repente pessoas decepcionadas, pessoas frustradas, e é nesse momento, de repente, que Deus toca no coração de algumas pessoas, para as pessoas começar a ser diferentes. Dizer, peraí, se José do Egito foi traído pela família, se ele passou um momento difícil, e eu estou passando, e ele venceu, eu também irei vencer. Amém? Vamos fazer uma oração, Amanda? Vamos sim. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão em casa agora para fazer uma oração de qualquer lugar dessa terra. Você que está assistindo Nerivan Silva, de repente você está assistindo Nerivan Silva e se deparou agora comigo, o pastor Júnior Oliveira. Mas é aquele pastor que de verdade tem abençoado centenas e milhares de pessoas. Como eu sempre digo, Amanda, no meu ministério eu já vi 2 pessoas ressuscitarem, várias pessoas sendo curadas de câncer, pessoas levantando de cadeira de roda. Ou seja, a gente tem visto a glória de Deus e a mão de Deus aonde nós estamos, né? A gente tem evangelizado o pequeno, o médio e o grande. Eu tenho um trabalho social, onde a gente leva sopa, leva comida para os mendigos, mas também eu tenho um trabalho no meio dos artistas, onde eu estou na Globo, no SBT, na Record, na Rede TV, algumas portas de algumas emissoras que abriram para mim estar abençoando algumas pessoas. Então é nesse momento que eu quero de verdade abençoar a sua vida. Eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dificuldade.
De repente você disse, hoje, essa tarde, eu vou escutar Nerivan para distrair minha cabeça. Mas de repente Deus está falando com você e dizendo, não, é um momento de mudança na sua vida. Deus irá te mudar nesse momento. Amém? Vamos orar, Amanda? Amém. Vamos sim. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, eu te peço, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Entra de verdade com providência na vida desta pessoa, Senhor. Ó Deus, tirando o ódio do coração, tirando qualquer tipo de afronta contra a vida desta pessoa. Seja esse homem de Deus, essa mulher de Deus. O Senhor possa de verdade, ó Deus, cobrir com o Teu Espírito Santo, possa derramar uma porção sacudida e transbordante em cada um deles espectadores que está nos assistindo nesse momento. Seja pessoa com AIDS, com câncer, seja pessoa com qualquer tipo de doença, um paralítico, possa ser curado agora, em nome de Jesus. Te pedimos e determinamos a cura e a liberdade na vida de cada um, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, Amanda. Obrigada, viu, pastor? De nada. Amém. Eu quero o senhor aqui de volta no Festa Popular, viu? Com certeza, Amanda. Sempre que a gente tem um tempinho, a gente vem. Tá Com bom? certeza. Obrigada pela De presença e nada. volte sempre, Amém. tá bom? Obrigado. Tem a nossa igreja, né? Quem quiser ir na nossa A igreja, passa o endereço da lá em São igreja. Caetano do Sul, lá, a nossa sede é lá em São Caetano do Sul, uma sede própria, lá em São Caetano do Sul, no bairro Boa Vista, na rua Santo André, de número 214, às terça-feiras às 8 horas da noite, quinta-feira às 8 horas da noite, aos domingos às 7 horas da noite. Amanda, é lá onde a gente profetiza, onde a gente vê pessoas curadas, restauradas e curadas para a glória de Deus, tá bom? Amém. Obrigado, Amanda. Obrigada, viu, pastor? De nada. Obrigada pela presença.